dia a todos vocês que nos acompanham todas as manhãs aqui através da nossa Web TV. É um prazer estar mais um dia aqui com vocês. Hoje é um dia especial. Tenho certeza que Deus separou uma passagem bíblica para todos nós. E é especial também porque está eu e o irmão Samuel. Uma coisa que dificilmente você vai ver numa live, né? A gente já fez uma outra live uma vez e a gente já dizia isso, que é muito difícil nós dois estarmos juntos porque nós dois somos responsáveis pela casa, né? Hoje, graças a Deus, esse ano o Barnabé também se tornou um dos responsáveis, então ele também cuida da casa, mas era difícil justamente por isso, porque quando o irmão Samuel vinha aqui fazer a live, eu tinha que cuidar da casa, se eu viesse fazer a live ele tinha que cuidar da casa, então por isso que se torna uma ocasião muito rara de se acontecer. Mas é um prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que o programa de hoje vai ser muito especial. Por isso eu quero te convidar a compartilhar, curtir aí a nossa página, mandar para aquela pessoa que você sabe que precisa de uma palavra de Deus hoje, precisa de uma palavra de esperança, precisa mudar de vida, né? Porque essa é a verdade, a palavra de Deus, quando nós entramos em contato com a palavra de Deus, ela precisa gerar uma mudança na nossa vida. Se a palavra de Deus ela entra na nossa vida e a gente meio que descarta ela, não presta atenção, não acolhe no coração, não muda nada, né? A nossa vida não muda e não é isso que Deus quer. Pelo contrário, Deus quer que, de fato, a nossa vida seja mudada, mas mudada para melhor, para que nós sejamos felizes. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos felizes. Deus não nos criou para nós sermos pessoas tristes, depressivas, amarguradas, não. Deus nos criou para sermos pessoas felizes. Toma posse dessa verdade hoje e vamos juntos rezar e ofertar esse dia que está começando nas mãos de Deus e pedir para que Ele derrame sobre nós a sua graça. Por isso eu vou pedir para o irmão Samuel tocar uma música para a gente já começar a entrar nesse clima de oração, já se colocar aí na presença de Deus e pedir para que Ele venha nos abençoar nessa manhã. Vamos juntos. Manchadas estavam minhas vestes com a nódoa impura do pecado, quando tua mão me levantou, quando tua voz me disse vem. Manchadas estavam minhas vestes com a nódoa impura do pecado, quando tua mão me levantou, quando tua voz me disse vem. Pra te seguir, retiro as vestes da impureza, eu deixo o medo e a incerteza, mirando o espelho que és tu, eu vou seguir o Cristo nu. Veste-me então de santidade, um símbolo da castidade, com o manto do amor esponsal, com o diadema real. Pra te seguir, retiro as vestes da impureza, eu deixo o medo e a incerteza, mirando o espelho que és tu, eu vou seguir o Cristo nu. Veste-me então de santidade, com o símbolo da castidade, com o manto do amor esponsal, com o diadema real. Jesus, assim como fala essa música, assim como essa música é esse pedido que nós fazemos para te seguir, veste-me então com o símbolo da castidade, veste-me com essas vestes de santidade. Nessa manhã, Senhor, nós queremos apresentar as nossas vidas, Senhor, a vida de cada pessoa que está nos acompanhando, de cada pessoa que deseja também dar um passo a mais em direção ao Senhor, um passo a mais em direção a esse plano de santidade. Nós sabemos, Senhor, que na nossa vida existem muitos obstáculos, existem muitas barreiras, muitas dificuldades que nos impedem
nos impedem de alcançar a santidade. Mas se a santidade é um desejo que vem do seu coração, se a santidade é um desejo que provém do coração de Deus, então não é impossível de ser alcançado. E Deus nos favorece nessa manhã, Deus derrama sua graça sobre nós nessa manhã e confirma esse desejo que eu e você temos no nosso coração. O desejo de sermos pessoas melhores, o desejo de buscar a perfeição, o desejo de nos tornarmos aquilo que Deus nos criou para sermos. Nessa manhã, Senhor, nós te pedimos, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, o Teu Espírito que nos ensina, Senhor, esse caminho de santidade, o Seu Espírito, Senhor, que nos afasta das trevas, nos afasta, Senhor, de todo inimigo que tenta nos atrapalhar, de todo inimigo que tenta nos desviar desse plano de santidade. Hoje nós estamos num mundo totalmente erotizado, num mundo totalmente sensual, num mundo que já não presta mais atenção nos Teus mandamentos, num mundo que já não quer mais ouvir a Sua voz. E nessa manhã nós estamos aqui, Senhor, estamos aqui para Te dizer que nós ainda, Jesus, mesmo que o mundo não queira, nós ainda queremos, nós ainda desejamos, nós ainda buscamos e Te pedimos, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, que vem ao encontro das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. Derrama sobre nós esse Espírito que nos fortalece nessa manhã. Vai ao encontro de cada pessoa, Senhor, de cada pessoa que nos acompanha nesse momento, através do celular, através do computador, da televisão. E invade, Senhor, todo o ambiente no qual essa live está ligada, Senhor, seja no quarto, seja na sala do trabalho. Eu te peço agora que através desse dispositivo, o Seu Espírito Santo seja espalhado, o Seu Espírito Santo seja derramado sobre todos os locais, Senhor, em que as pessoas que nos acompanham estão agora. Derrama sobre nós a Sua graça, Senhor. O Senhor coloca em meu coração muito forte que o Senhor preparou para nessa manhã tocar de fato a afetividade de muitas pessoas. O Senhor coloca muito forte em meu coração que o Senhor deseja restaurar a capacidade de dar e receber amor, que muitas pessoas haviam perdido. E não apenas a capacidade de dar e receber amor, mas de dar e receber amor de forma saudável, de forma sadia. E o Senhor quer restaurar nesse momento através do amor que Ele mesmo nos dá nessa manhã. A palavra de Deus nos diz que nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. É por isso que o Senhor derrama sobre mim, sobre o irmão José, sobre você que está nos acompanhando nessa manhã, o amor dele, para que o amor dele mesmo possa restaurar em nós toda e qualquer capacidade de darmos e receber amor. Obrigado, Senhor, por esta obra realizada. Obrigado pelo Teu amor que já está sendo derramado sobre nós. O Teu amor que nos cura, que nos liberta, Senhor, e que nos salva de nós mesmos. Vem restaurando a nossa dignidade, Senhor. Vem restaurando, Senhor, tudo aquilo que foi perdido por conta de uma vida de prostituição, uma vida de pornografia, uma vida de sensualidade, Senhor. Eu te peço agora, nós sabemos, Senhor, que esse mal da prostituição, da pornografia atinge muitas pessoas ali no secreto, no individual, no particular. Vem, Senhor, agora restaurando a dignidade dessas pessoas que tiveram relações onde se sentiam usadas, se sentiam como se fossem objetos de prazer, relações traumáticas, relações que causaram traumas tão grandes que hoje essas pessoas têm medo de se relacionar, têm medo de firmar um compromisso, de começar um novo relacionamento, porque tem medo de viver aquilo que viveu no passado. Te peço agora, Senhor, vem restaurando a confiança, vem restaurando, Senhor, a confiança nessas pessoas, a dignidade. Pessoas que se sentem sujas, se sentem impuras por conta dos seus pecados, por conta daquilo que cometeram. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor derrame sua misericórdia sobre elas, e que a sua misericórdia venha nos limpando, venha nos lavando, venha tirando toda a imundície do mundo, toda a imundície do pecado, tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que não é seu, Senhor. Te peço agora que a sua misericórdia seja derramada sobre essas pessoas, Senhor,
e que elas possam ter esse desejo de recomeçar. A sua palavra nos diz: eis que tudo se faz novo. Então eu te peço, Senhor, sopra o teu Espírito Santo sobre os nossos corações e realiza o novo em nós, em nossas vidas. Realiza o novo, Senhor. Que hoje nós sejamos revestidos dessas vestes de Cristo para nos tornarmos pessoas novas, cristãos novos, que de fato irão viver e cumprir os mandamentos de Deus nas nossas vidas. Por isso vem, Senhor, vem e derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Vamos cantar mais uma vez para te seguir. Para te seguir, retiro as vestes da impureza, eu deixo o medo e a incerteza, mirando o espelho que és tu, eu vou seguir o Cristo nu. Veste-me então de santidade, com o símbolo da castidade, com o manto do amor esponsal, com o diadema real. Pra te seguir, retiro as vestes da impureza, eu deixo o medo e a incerteza, mirando o espelho que és tu, eu vou seguir o Cristo nu. Veste-me então de santidade, com o símbolo da castidade, com o manto do amor esponsal, com o diadema real. Será que tá ao vivo ainda? Tá ao vivo? Bom, então eu já quero cumprimentar todas as pessoas que entraram aí no meio da oração. Quero pedir para vocês, continuem compartilhando, continuem mandando para as pessoas aí que vocês conhecem, que nessa manhã precisam de uma palavra de Deus. Hoje o tema que nós escolhemos para essa oração da manhã é castidade. Por quê? Porque ontem eu fiz a oração da manhã, falei sobre coragem, citei ali o rei Davi, naquela situação onde ele enfrenta o Golias, uma situação que ele precisou ter muita coragem. E no final eu fui fazer ali a propaganda dos livros, né, dos produtos da lojinha, e um dos livros é justamente O Brilho da Castidade, do professor Felipe Aquino. É um livro muito bom, eu já li, acho que o irmão Samuel já leu também, até antes de entrar na fraternidade, né? Antes de entrar na fraternidade, é um livro muito bom, vale muito a pena, custa apenas R$30 aqui na nossa lojinha. E comecei a falar um pouquinho sobre o brilho da castidade, falar um pouquinho também sobre essa virtude, né, a virtude da castidade. E aí o pessoal gostou muito do que eu falei ali só no finalzinho, acho que eu até me empolguei um pouco, falei acho que uns 10 minutos sobre castidade. E aí o pessoal pediu, falou, olha, por que amanhã você não faz, né, a oração da manhã para poder falar um pouco mais, se aprofundar mais nesse tema da castidade. E aí então, né, coloquei em oração e Deus pediu para que nós fizéssemos então esse tema hoje, né, sobre a castidade. Então eu quero te convidar, se você tem a Bíblia aí perto de você, se você trouxe a Bíblia para a oração da manhã, abre lá comigo em Mateus capítulo 5, versículo 27. Mateus capítulo 5, versículo 27. Depois a gente vai voltar uns versículos antes aí, só para a gente poder contextualizar essa passagem, para poder entender um pouquinho melhor. Esse capítulo 5 de Mateus, ele é bem grande, né? Inclusive é o capítulo que fala sobre as bem-aventuranças, né? Começa ali mais ou menos, é o Sermão da Montanha, né? Se eu não estou enganado, o capítulo 5, 6 e 7 é uma única pregação de Jesus, é o Sermão da Montanha, né? Então ele começa o Sermão da Montanha falando das bem-aventuranças e depois ele começa a falar dos mandamentos de Deus. E aí a gente chega no mandamento que fala a respeito do adultério.
Então, Mateus capítulo 5, versículo 27, vai falar assim, olha: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o fora de ti, porque te é preferível perder um só dos teus membros, do que o teu corpo inteiro ser lançado na jena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, só para nós contextualizarmos essa passagem, né, o que está acontecendo aqui? Jesus ele está no Sermão da Montanha e ele está meio que, digamos assim, eu vou falar com a linguagem dos meninos da chácara, irmão Samuel. Ele está explanando a palavra. É bem comum, né, a gente ouvir isso. A gente vai lá na chácara fazer uma pregação, dar uma catequese, os irmãos falam, porque o irmão foi lá explanar a palavra, né? Então, Jesus não está fazendo nada mais do que isso. Ele está explanando ali a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Tá pegando mandamento por mandamento e tá explicando, né, de uma maneira melhor, uma maneira mais profunda cada mandamento. E como o tema de hoje é a castidade, nós pegamos justamente esse mandamento que se refere à castidade. Mas, para nós entendermos ainda melhor essa passagem que eu acabei de ler para vocês, nós vamos voltar lá no capítulo 17, no versículo 17. Vamos voltar 10 versículos. Olha o que Jesus fala. Antes dele entrar nesse tema dos mandamentos, olha o que ele fala. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Olha só, esse versículo é um versículo chave para nós entendermos o mandamento de Deus e entendermos a explanação de Jesus, tá? Por quê? Porque olha só, como que está o mandamento de Deus? Não cometerás adultério. Se nós ficássemos só nisso, irmão Samuel, por exemplo, não estou dizendo que ali Deus no Antigo Testamento, ele foi simplório, né? Não estou dizendo isso, mas o mandamento de Deus, ele exige uma interpretação. Ele exige um aprofundamento, né? E nós homens, né? Quando eu falo homens assim, eu falo de maneira geral, homens, mulheres, tudo, né? Nós somos malandros, né? Essa é a verdade. Então, quando a gente lê assim, olha, não cometerás adultério. Tá bom, então se eu for casado, não cometer adultério, eu tô tranquilo. Então, eu posso viver na pornografia, eu posso viver, né, na masturbação, posso viver num mundo erotizado e pronto. O mandamento só fala assim, não cometerás adultério. Parece que não engloba o resto, né? Parece que a castidade é só eu me tornar uma pessoa casada e ser fiel àquela pessoa e acabou. Não, Jesus vem justamente... vem nos explicar, vem aprofundar esse mandamento, dando o seguinte exemplo, olha, não é simplesmente você se tornar uma pessoa casada e ser infiel a ela que você vai estar pecando contra a castidade, não. Se você simplesmente olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, quando Jesus fala isso, olha, desejar no seu coração é justamente esse desejo carnal mesmo, esse desejo de possessão, né, de possuir aquela pessoa, de tornar aquela pessoa um objeto de prazer para você. O simples fato de você desejar uma pessoa desta forma, e aqui Jesus ele cita o exemplo de mulher, por quê? Porque a grande maioria das pessoas que estavam ouvindo Jesus ali eram homens. A grande maioria das pessoas que estavam ali na pregação de Jesus eram homens, por isso que ele fala, olha, toda vez que você olhar para uma mulher, você já está pecando, mas isso aqui cabe tanto para os homens quanto para as mulheres, tá? Não pensem que vocês mulheres estão livres, falam, não, ó, esse papo é só de homem, a gente está fazendo um programa aqui contrário da Vicky, né? O da Vicky faz lá o das meninas e a gente está fazendo dos meninos aqui. Dá licença, Vicine, sai do estúdio. Não, a gente está falando de maneira geral, então assim, Jesus ele só citou o exemplo aqui da mulher, de olhar para a mulher, porque a maioria das pessoas que estavam ouvindo a sua pregação eram homens só. Mas esse é um exemplo que cabe para todos, tá? Então, mulher, você também, se você olha para um homem com o desejo de possuí-lo, com o desejo de torná-lo um objeto de prazer, isso também é um pecado, tá? E aí Jesus ele explica, ele dá esse exemplo justamente para a gente entender que o pecado da castidade, ele é um pecado, né? Pecar contra a castidade, ele já é algo interior. Ele já é algo que está dentro do nosso coração.
próprio Jesus, em uma outra passagem, ele nos fala assim, que todo pecado ele nasce do coração do homem. Todo adultério, todo homicídio, né, toda idolatria nascem do coração do homem. Então Jesus ele nos chama a atenção para olhar para o nosso interior, para olhar para o nosso coração. Tanto que ontem, quando eu estava pensando o que eu iria falar hoje, né, colocando em oração, Jesus me fazia lembrar uma passagem onde ele diz assim, né, que o que torna o homem impuro não é aquilo que ele come, mas aquilo que sai dele, né, ou seja, as suas palavras, as suas intenções. E essa passagem vem justamente de encontro a isso que nós estamos trabalhando hoje aqui. Por quê? Nesse caso, por exemplo, se eu, irmão José, olho para uma mulher com o desejo de possuí-la, o que está me tornando impuro? O que está saindo de mim, esse desejo, né? Essa vontade de querer possuir, é isso que está me tornando impuro, né? É o que está saindo do meu coração. Então o que nos torna impuro não é necessariamente um ato, uma atitude, mas sim o desejo do nosso coração. E nós temos que entender, irmãos, que hoje a castidade, as pessoas elas estão desacreditadas. Ontem eu falava isso no final da oração da manhã. As pessoas estão desacreditadas, até porque quando a gente sai com nossos familiares, né, irmão Samuel, com os nossos amigos, até mesmo pessoas da igreja, eu nem estou falando pessoas que não são da igreja. Quando a gente está ali no particular, as pessoas nos perguntam, né, falam, nossa, mas para você não é difícil, né, você não ter uma mulher, para você não é difícil você não ter ali relação sexual, como é que funciona? Não é difícil? Por que as pessoas fazem essa pergunta? Porque estão desacreditadas, essa é a verdade. Elas não conseguem acreditar que uma pessoa seja capaz de fato de viver uma vida pura, de viver uma vida casta. Por quê? Como eu falei, o nosso mundo hoje está totalmente sensual, está totalmente erotizado, né? Parece que hoje, para uma pessoa ser feliz, a pessoa já não acredita que uma pessoa que vive a castidade é feliz. Já não acredita, coitado, né? Vive a castidade, olha lá. O irmão José e o irmão Samuel, coitado, eles vivem a castidade. E para nós, irmãos, viver a castidade, eu falo por mim, eu acredito que pelo irmão Samuel também, para nós viver a castidade é uma questão de libertação. É uma questão de libertação. E por que eu falo isso? Porque você não tem uma mulher, você não precisa dar satisfação. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? É uma questão de libertação porque São João Paulo II, no documento Vita Consacrata, ele nos fala que nós religiosos e os celibatários também vivem a castidade porque o amor do mundo não nos satisfaz. Nós buscamos um amor que seja maior, o amor de Deus. Então não é porque... ontem eu até brincava, irmão Samuel, eu falava assim na oração da manhã aqui, assim, as pessoas acham que pensam que a gente acordou um dia e falou, nossa, que vontade de ser casto hoje, né? Hoje eu acordei com vontade de viver a castidade. Não, isso não acontece. Nós vivemos a castidade primeiro porque é um mandamento de Deus, né? Tá aqui, ó, acabei de ler para vocês. Deus nos pede isso. Se nós somos cristãos, Deus nos pede isso, a viver a castidade. Depois, nós vivemos a castidade por graça de Deus, por seguir o chamado de Deus. Deus nos chamou a viver essa vida. E se Ele nos chamou a viver essa vida, Ele nos dá a graça, Ele nos dá a força para conseguir se sustentar na vida que Ele nos chamou. Então não é assim, hoje eu estou com vontade de viver a castidade. Não. Deus nos chamou a viver. Deus nos chamou a viver e Ele derrama sobre nós essa graça para que nós vivamos. Por quê? Porque sem Ele, não existe uma pessoa que vive a castidade assim, sem a graça de Deus, é impossível. É impossível viver a castidade. Por quê? Porque eu posso dizer, vai contra a nossa própria natureza. Vai contra a nossa própria natureza. E para ir contra a nossa própria natureza, nós precisamos da graça de Deus para nos vencer. Para nos vencer. Então assim, hoje nós estamos falando da castidade justamente para que você entenda que não é impossível viver a castidade. Não é impossível você viver uma vida pura. Não é impossível. E esse é o desejo de Deus para a sua vida. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Olha só, inclusive eu já queria até dar uma promessa, né, para vocês. Tá lá nas bem-aventuranças, lá no começo do capítulo 5. Olha só, capítulo 5, versículo 8. Olha só o que as bem-aventuranças nos dizem. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
Pra mim isso é uma promessa muito grande. É uma promessa muito grande na minha vida. Por quê? Porque eu tenho a certeza de que se eu viver esse meu voto, se eu viver aquilo que Deus me pede, que é a castidade, Deus me dá essa seguinte promessa: eu irei ver a Deus. Gente, vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam para pensar em um dia poder enxergar a Deus? Em um dia poder ver a Deus? Olha só, que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. Eu lembro até hoje, irmão Samuel, que o primeiro grupo de jovens que eu participei, logo que eu entrei, né, o menino veio me acolher e ele tocou assim no meu ombro, colocou a mão no meu ombro e falou assim: você já viu a Deus? Eu fiquei até assustado, eu falei, meu Deus, por quê? Na hora que ele me perguntou isso, as portas da igreja, os meninos começaram a fechar as portas da igreja. Eu falei, mano, Deus vai aparecer aqui, velho. O bicho vai pegar aqui, mano. O negócio é louco aqui mesmo. As portas começaram a fechar, eu falei, meu Deus, vai aparecer, só pode. Né? Pra esse menino estar me perguntando isso. Mas aquilo ali tocou meu coração. Por quê, né? Quando ele falou assim, olha, você já viu a Deus? E eu me questionei, eu falei, não, nunca vi a Deus, mas é algo que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de ver a Deus, né? Você que está aí na sua casa, você gostaria de ver a Deus? Quem não gostaria de ver a Deus, né? Essa é a verdade. Todos nós gostaríamos de ver a Deus. Se você quer ver a Deus, começa hoje um propósito novo na sua vida. O propósito de viver uma vida pura, de viver uma vida casta, de ser uma pessoa justa. Por quê? Porque viver a castidade é ir ao encontro da virtude e da justiça no seguinte sentido: a justiça, São Tomás de Aquino vai nos dizer que é dar ao outro aquilo que ele merece. Se eu faço de uma pessoa um objeto de prazer, se eu faço de uma pessoa um objeto para me agradar, será que eu estou dando a ela aquilo que ela merece? Será que eu estou dando a ela a dignidade que Deus deu para ela quando a criou? Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não nos criou para sermos objetos de prazer. Deus não nos criou. E eu posso dizer, olha, eu atendo muitas pessoas, o irmão Samuel atende muitas pessoas. Quantas pessoas vêm ao nosso encontro nos pedir oração, nos pedir orientação, porque se sentem pessoas sujas e se sentem muito tristes por saber que um dia foram usadas, por saber que um dia foram simplesmente um objeto na mão de outra pessoa, uma pessoa que veio, usou delas e simplesmente descartou, jogou fora no outro dia. Ou seja, seguiu aquele propósito que a pessoa queria, deu prazer para ela, pronto, no outro dia eu já não estou nem aí. Para aquilo que você sente, para aquilo que você vive, eu não estou nem aí. Por quê? Porque quando você tem uma relação sexual com uma pessoa, sem um compromisso de amor, se você não tem esse compromisso de amor, já não importa, aquela pessoa não importa para você. Aquela pessoa já não importa. Não importa o que ela vive. Aquela pessoa ela já não tem o valor. Você não está dando o valor que aquela pessoa tem. Se você tem uma relação sexual com uma pessoa sem antes ter um compromisso, sem antes ter ali uma aliança, e essa aliança que eu estou falando é a aliança do casamento, é a aliança ali do compromisso matrimonial, aquela pessoa não passa de um simples objeto de prazer. E nós não fomos criados. E por que as pessoas vêm tristes para nós? Porque nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para o amor. Nós fomos criados para, eu posso dizer aqui, transcender, ir além de nós. E só um compromisso, só a fidelidade que o amor nos traz é capaz de fazer isso nas nossas vidas. Por isso que hoje nós temos um mundo que prega tanto essa libertação, né? Essa liberdade, onde eu faço aquilo que eu quero, onde eu preciso ser refém, né, dos meus desejos, eu preciso fazer aquilo que o meu corpo pede, mas ao mesmo tempo pessoas tristes, pessoas sem sentido de vida. Esse ano, né, no começo do ano, eu e o irmão Samuel tiramos férias e eu tive uma experiência muito forte, porque eu passei 15 dias na casa dos meus pais e de vez em quando eu ia lá pra rua pra tomar um ar, pra ficar na rua assim, né? Às vezes pra rezar, até eu gosto de rezar ao ar livre, digamos assim. E eu via muitas pessoas andando pra lá e pra cá, jovens usando drogas. Os meus pais vivem num bairro de periferia, um bairro
bem complicado, né? Muito baile funk, muita droga, muita biqueira, muitos jovens usando drogas. E eu olhava para aqueles jovens, né, se entregando ali às drogas, se entregando à libertinagem. E eu olhava nos olhos daqueles jovens e percebia uma coisa: eles têm uma coisa em comum. Eles têm um vazio dentro do coração. Eles têm um vazio dentro do coração. Por quê? Porque o mundo justamente prega isso hoje. Nós devemos viver aquilo, né? Você tem que viver aquilo que você quiser. Você precisa viver essa liberdade, mas é uma liberdade que te traz infelicidade. É uma liberdade que não traz alegria ao coração. E eu posso dizer para vocês, irmãos, olha, eu vivi até os meus 21 anos fora da igreja. Eu vivi até os meus 21 anos fora da igreja. Com 21 anos eu tive o meu encontro pessoal com Cristo. E até hoje eu estou aqui na igreja. Desde os meus 21 anos. Agora eu vou fazer 28. Daqui 2 semanas eu vou fazer 28 anos. E eu posso dizer para vocês, o sentimento que eu tenho é que eu comecei a viver depois que eu entrei para a igreja. Antes, até os meus 21 anos, eu vivia tudo isso que o mundo prega. Vivia essa liberdade. E eu posso dizer, o sentimento que eu tenho é que eu não vivia. O sentimento que eu tenho é que eu não vivia. Por quê? Porque eu não era uma pessoa feliz. Eu não era uma pessoa feliz. Eu já namorei, né? Eu já fiquei com muitas meninas, posso dizer assim, na minha vida passada, né? Não quero escandalizar vocês, não quero que vocês me olhem com olhos maus, né? Mas já vivi uma vida errada antes de entrar para a igreja. E eu posso dizer para vocês, eu não encontrei felicidade. Eu não encontrei felicidade. E hoje, vivendo a castidade, vivendo a pobreza, vivendo a obediência, vivendo os meus votos, que para muitas pessoas isso é uma prisão, mas para mim e para os religiosos, isso é uma liberdade, isso é o que nos torna livres. Vivendo tudo isso, hoje eu encontro liberdade, hoje eu me sinto muito mais livre, né? Obedecendo ao meu superior, vivendo ali a castidade, tendo poucos objetos materiais, tendo simplesmente aquilo que eu preciso para viver. Eu me sinto muito mais livre do que quando eu tinha um emprego, eu tinha dinheiro, eu não precisava obedecer ninguém, eu tinha a minha namorada, eu ficava com muitas meninas. Hoje eu me sinto muito mais livre. Eu me sinto muito mais livre. Por quê? Porque viver a castidade, irmãos, não significa uma questão de prisão, mas significa de fato, essa liberdade. Eu sou livre para viver o amor de Deus. Eu sou livre para viver o amor de Deus. Eu sou entregue. E a castidade, ela tem uma razão de se viver. Não é simplesmente assim como eu falei para vocês, né? Hoje eu acordei com vontade de ser casto. Não. Existe um sentido para que nós vivamos a castidade, né? O primeiro eu já falei para vocês, que é nos desapegar de todo o amor mundano para viver o único amor que nos sacia, que é o amor de Deus. E depois, nós vivemos a castidade para nos dedicar inteiramente ao serviço de Deus. Nos dedicar inteiramente ao serviço de Deus. Nos dedicar aos estudos, ao trabalho dentro da igreja, nos dedicar às pessoas. Uma vez que eu não tenho uma pessoa, digo assim, uma mulher, eu sou livre para amar a todas as pessoas dentro da igreja, de maneira igual, de maneira comum. Eu sou livre para me entregar inteiramente a todas essas pessoas. Aí você pode me dizer, mas irmão José, é muito difícil você viver a castidade, né? Muitos jovens nos procuram dizendo assim, olha, eu caio muitas vezes ali no pecado da pornografia, eu caio muitas vezes ali no pecado da masturbação, né? E de fato isso é um vício que aumentou muito com a pandemia, né? Por quê? Porque as pessoas ficaram mais dentro de casa, ficaram mais ociosas, e tudo isso acaba levando as pessoas a procurar esses momentos de prazer. Mas são momentos de prazer que acabam trazendo para o nosso coração esse vazio. Essa é a verdade. Você mesmo pode dizer por si. Todas as vezes que você caiu ali na castidade, qual foi o sentimento que você teve depois que você caiu? Foi esse sentimento de vazio. Foi o sentimento de que você procurou a felicidade, mas não encontrou. O sentimento de que você procurou a felicidade ali num ato, numa atitude, mas acabou não encontrando. Por quê? Porque o pecado, ele é uma ilusão, né? O demônio é o pai da mentira e ele mente para nós.
ele fala no nosso coração, olha, cai na castidade porque você vai ser feliz. E nós muitas vezes acabamos, né, aderindo àquilo que o demônio nos fala. E quando a gente cai, a gente percebe que tudo aquilo que o demônio colocou no nosso coração não passa de uma mentira. Por quê? Porque a verdadeira felicidade está em seguir a Jesus e em viver os seus mandamentos. Está em seguir Jesus e viver os seus mandamentos. Então, se Jesus ele nos pede, olha, vivam a castidade, se esse é o mandamento de Deus para nós, esse mandamento que eu acabei de trazer para vocês, é porque Deus deseja que eu e você sejamos felizes. Deus não deseja que eu e você sejamos tristes. Ele não quer assim, ele não olha para nós, irmão Samuel, e fala assim, não, vocês vão viver a castidade, vocês vão sofrer, né, infelizes. Vocês pecaram, agora vocês vão sofrer, vocês vão viver a castidade. Agora vocês vão sofrer, né? Não. Se Deus ele nos pede para viver a castidade, é para que nós sejamos felizes. Porque existe felicidade em viver a castidade. Né? Não pense que uma pessoa que vive a castidade é uma pessoa triste. É uma pessoa infeliz. Não é. Eu não sou infeliz. E eu acredito, irmão Samuel, que a castidade hoje ela está muito desacreditada, principalmente porque aqueles que deveriam viver não têm dado testemunho. Aqueles que deveriam viver não têm dado testemunho. Nós que vivemos a castidade, nós precisamos dar um testemunho de felicidade para o mundo. Nós precisamos. E eu acho que esse é o maior testemunho, é de mostrar, olha, eu vivo a castidade e eu sou feliz. Né? Por quê? Porque hoje eu posso dizer, existem muitos religiosos que você vai ver, nossa, dá até desânimo de olhar pro religioso, né? Você olha lá pra irmã, pro irmão, pro frei, pra freira, você fala, nossa, o irmão tá sempre triste, né? O irmão tá sempre ali desanimado. Fala, nossa, essa é uma vida que eu nunca quero ter, né? Porque você olha pro irmão, gente, olha, desculpa, se você já me encontrou na igreja, muitas pessoas me falam, né, irmão, que eu sou muito sério. Algumas pessoas até falam pra mim, a Vicine já tá rindo ali, que até tem medo de falar comigo, de tão sério que eu sou, né? Então eu peço desculpas pra vocês se eu não dei esse testemunho, mas é algo que eu vivo assim inconscientemente, né? Já faz parte de mim, e eu não tenho como mudar isso em mim. Mas, como eu estava falando, a castidade hoje está desacreditada porque aqueles que deveriam viver, né, não têm dado testemunho. Infelizmente nós vemos muitos escândalos, né? De padres aí, de religiosos também, de pessoas dentro da igreja também, de casados aí, de pessoas que vivem em matrimônio. E nós vemos por esses escândalos que as pessoas acabam desacreditando da castidade. Acham que é um caminho que não existe felicidade. E eu posso dizer para vocês hoje, existe felicidade sim. E vale a pena viver. Você que namora, né, você que ainda está solteiro, você que já é casado, é possível viver a castidade dentro do casamento. A castidade não significa simplesmente você não ter relação sexual, não. A castidade ela vai além disso. A castidade ela significa você tratar ali a relação sexual, o ato sexual como ele deve ser tratado. Ou seja, dentro do matrimônio, a relação sexual ela tem dois sentidos. O primeiro é o do amor recíproco, onde eu me dou por inteiro, né, a minha mulher, ao meu marido, e também a minha mulher, ou no caso das mulheres aí, o seu marido se doa por inteiro a você. Então esse é o primeiro sentido da relação sexual. É se entregar por inteiro, é viver um ato de amor, um ato de entrega à pessoa amada, dentro de um compromisso, dentro de uma aliança, que é o sacramento do matrimônio. E depois, né, o segundo sentido é o da procriação, é o de ter filhos, né? Esses são os dois sentidos. Então, irmão, o que significa a castidade dentro da vida matrimonial? É você tratar a relação sexual como ela deve ser tratada. Deus criou e nos deu de presente, né, esse ato sexual. O ato sexual ele é um presente de Deus, ele foi criado por Deus. Nós não podemos ter esse pensamento puritano de achar que toda relação sexual é pecado. Não, não é. É algo que foi criado, que foi estabelecido por Deus e que foi nos dado de presente. E um presente ele tem que ser tratado da maneira certa. Da maneira certa. Então, você que é casado,
para você viver a castidade dentro do seu matrimônio, você precisa tratar a relação sexual dessas duas maneiras. E principalmente, eu acho que o maior ponto de se viver a castidade dentro do matrimônio é a fidelidade, né? É a fidelidade ali, é viver as promessas que você fez no dia do seu casamento. Esse é o maior ponto para você viver a castidade dentro do matrimônio. Depois, para aqueles que são solteiros, para se viver a castidade, nós temos a continência. Aí a continência, sim. O que é a continência? É você se abster de toda relação, de todo ato sexual. Por quê? Com um sentido. A espera ali da promessa de Deus para você. A promessa que Deus tem para você. Por quê? Porque Deus separou alguém para você. Né? Preparou alguém, é claro. Ah, irmão, mas eu ainda não conhecia essa pessoa. Tá bom, mas espere em Deus. Espere em Deus. Deus tem uma promessa para você, sabe? Vive um momento de oração, vive um momento ali de espera no Senhor. Porque Ele vai preparar alguém para você, alguém especial. Né? Eu lembro que antes de eu ser da igreja tinha uma menina que sempre falava, né? Toda panela tem a sua tampa. Né? Então espere em Deus. Espera que Deus vai te dar a sua tampa também. Né? E como que você tem que esperar? Justamente vivendo a continência, vivendo a castidade. Se abstendo de toda a relação. Por que se abster? Porque você vai se reservar, você vai, digamos assim, se separar para essa pessoa. Por quê? Porque no momento certo, quando você casar com essa pessoa, aí sim, você vai doar aquilo que você tem de mais íntimo, de mais precioso, que é a sua intimidade, para aquela pessoa. É o que você tem de mais precioso, a sua intimidade, a sua sexualidade, a sua afetividade. Você vai doar para aquela pessoa amada. Da mesma maneira que aquela pessoa também é chamada a se doar por inteiro na sua intimidade para você. Então essa é a maneira de se viver a castidade para aqueles que são solteiros, né? E para nós que somos religiosos nem se fala, né? Porque nós fazemos esse voto, fazemos essa promessa. Nós prometemos diante de Deus que nós iremos viver a castidade, justamente para que, libertos de todo o amor mundano, nós podemos nos doar inteiramente a Deus e nos doar inteiramente à igreja, às pessoas, para poder levar a palavra de Deus e o amor de Deus para essas pessoas, né? E por que também nós vivemos, eu lembrei agora um outro sentido, porque nós religiosos, nós decidimos seguir a Cristo mais de perto, né? Não que os casados não sigam, não, mas nós decidimos seguir a Cristo mais de perto. E o que significa isso? Imitá-lo. Cristo foi casto, né? Se nós pararmos para observar a vida de Cristo, Cristo ele foi pobre, foi obediente e foi casto. Ele não teve mulher, ele não teve relação, né? Ele não namorou, não teve nada. Então nós somos chamados a seguir a Cristo mais de perto, vivendo o seu exemplo. Nós, como religiosos, devemos imitar a Cristo. Nós devemos, né? Existe um termo dentro da vida religiosa que diz que a nossa vida precisa ser uma profecia. Precisa ser uma profecia no meio do mundo. Ou seja, o que significa isso? A nossa vida precisa manifestar a presença de Deus no meio do mundo. Precisa manifestar que Deus está vivo no meio do mundo, através do nosso exemplo, através da nossa vida. Então, eu, o irmão José, o irmão Samuel, nós precisamos viver a castidade mais do que isso. Mostrar para as pessoas que nós somos felizes. Dar testemunho da castidade. Mostrar para as pessoas que nós somos felizes. Por quê? Porque a castidade para nós não é uma prisão. Se para mim a castidade for uma prisão, né? Se eu estiver aqui na minha vida religiosa pensando assim, ai, nossa, Deus está me obrigando a não ter relação sexual. Nossa, desiste. Para agora, porque você está vivendo da maneira errada. Se isso para mim for uma obrigação, onde eu olho para a castidade e falo, nossa, como Deus é cruel comigo. Não. Para, porque já perdeu todo o sentido. Já perdeu todo o sentido. Mas à medida que eu olho para a castidade, à medida que eu olho para isso como uma liberdade, onde eu sou livre de todo o amor que pode me prender, eu sou livre de todo esse tipo de amor, para viver o único amor, o amor de Cristo, o amor verdadeiro, pronto. Para mim, então, isso se torna liberdade. Existe uma passagem onde Jesus diz assim, né? Alguns fariseus perguntam para Jesus,
né, sobre uma viúva. Olha, ela teve 7 maridos, quando ela for para o reino dos céus, qual vai ser o marido que ela vai ter desses 7? E aí Jesus responde para eles dizendo: no céu nós não teremos marido e mulher, nós seremos como os anjos. Ou seja, nós religiosos já antecipamos aqui na terra aquilo que nós iremos viver no céu. Por quê? Porque no céu nós não teremos mais essa relação, né, de marido e mulher. Tanto que no próprio rito do matrimônio, o padre diz: até que a morte os separe, né? Ou seja, no céu já nós não teremos, vocês que são casados, aqueles que namoram, já entendam isso. No céu vocês não continuarão sendo marido e mulher. Isso é uma ocasião aqui da terra, né? Algo que Deus separou aqui para viver nessa vida. E é um caminho também de santidade, é um caminho para você alcançar o céu. Mas lá no céu nós seremos como os anjos, ou seja, nós não teremos nem marido nem mulher. Ou seja, eu e o irmão Samuel, os religiosos, os padres, nós já antecipamos aquilo que nós iremos viver no céu. Nós já antecipamos aquilo que nós iremos viver no céu. Nós já vivemos aqui nessa terra aquilo que nós iremos viver no céu. Porque também nós vivemos esse caminho de santidade. Existem muitos caminhos de santidade e nós podemos chamar esse caminho de santidade a nossa vocação, né? Ah, irmão Samuel, mas por que eu sou casado, irmão Samuel, irmão José? Por que eu sou casado e você é religioso? Porque para cada um Deus separou a sua vocação. Para cada um Deus tem um chamado. Para cada um Deus separou um caminho de santidade. Se você é casado, né? Se você é celibatário, Deus separou esse caminho de santidade para você. Para nós, Deus nos chamou a sermos religiosos. Então esse é o caminho de santidade que nós devemos seguir. E eu quero dizer para vocês, né, para terminar aqui, que já está dando a hora, que vale a pena viver a castidade. E é um caminho sim de felicidade, de libertação. É um caminho sim de busca a Deus. Como eu falei para vocês, essa promessa, né? Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Firma esse propósito hoje. Pede a graça para Deus hoje de viver uma vida casta, de viver uma vida pura, né? De viver uma vida, de abandonar todos os teus vícios, os teus pecados. Irmão José, é muito difícil, né? A tentação é muito forte. Olha, um conselho que o Padre Paulo Ricardo dá você que cai ali na pornografia, na masturbação, coloca a imagem santa, sabe, no seu celular, no seu computador. Coloca de papel de parede ali a imagem de Jesus crucificado. No seu celular também. Por quê? Porque todas as vezes que você sentir tentação, você vai olhar para aquela imagem e você vai lembrar que existe um amor muito maior. Um amor que morreu por você, um amor que se sacrificou por você. Agora cabe você também se sacrificar por esse amor. A palavra de Deus em Hebreus nos diz, São Paulo vai dizer, olha, vós não tendes lutado contra o pecado, não tendes resistido até o pecado, até o sangue. A sua luta contra o pecado não tem sido até o sangue. Ou seja, é possível lutar mais, é possível ir além na sua luta. Por Deus, por Deus. E eu posso te dizer que se você tem esse propósito no coração de viver uma vida pura, de viver uma vida casta, tenha certeza, Deus derrama sobre você essa graça. Por isso, para terminar essa oração da manhã, eu te convido a fechar os teus olhos mais uma vez, a se colocar na presença de Deus e pedir para Ele, Senhor, me dá essa graça, a graça de poder viver a castidade, a graça de poder viver uma vida pura, a graça de poder viver o Teu mandamento. São João nos diz, se queres saber quem vive, quem ama a Deus, olha para aqueles que vivem os Seus mandamentos. Nós queremos Te amar hoje, Deus, através dos Teus mandamentos, através daquilo que o Senhor nos pede. E esse é o mandamento que vem ao nosso encontro: viver a castidade, viver a pureza, sermos justos, dar para as pessoas aquilo que de fato elas merecem, a dignidade, o respeito, o amor. Nos dá essa graça hoje, Senhor, de poder Te seguir, de poder viver os Teus mandamentos. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo,
Como vai nos dizer Romanos, o Teu Espírito vem ao encontro da nossa fraqueza. Nós nos reconhecemos fracos hoje. Nós nos reconhecemos pequenos diante dessa luta, diante dessa batalha que é viver uma vida pura. No meio desse mundo que nós estamos vivendo hoje, nós nos reconhecemos pequenos, mas sabemos que assim como Davi venceu Golias, nós também podemos vencer com a fé, com a coragem, com a certeza de que Deus está do nosso lado. Por isso vem, Senhor, venha ao nosso encontro. Vamos cantar mais uma vez essa canção com a certeza de que nessa manhã Deus derrama sobre nós a sua graça, a graça de viver uma vida pura. Pra te seguir, retiro as vestes da impureza, eu deixo o medo e a incerteza, mirando o espelho que és tu, eu vou seguir o Cristo. Veste-me então de santidade, o símbolo da castidade, o manto do amor expulsar, o diadema real. Pra te seguir, retiro as vestes da impureza, eu deixo o medo e a incerteza, mirando o espelho que és tu, eu vou seguir o Cristo. Veste-me então de santidade, o símbolo da castidade, o manto do amor expulsar, o diadema real. Amém? Quero agradecer a participação de vocês, a presença de vocês aqui conosco. Estou muito feliz, nossa, hoje bateu mais uma vez mais de 70 pessoas aqui na live. Quer dizer que foi muito bom, graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado, né? É um tema que nós precisamos falar, né? Porque eu acho que é pouco falado, né? Essa é a verdade. Eu vejo muitas pessoas desorientadas nesse assunto, né? Na questão da castidade. Pessoas que são realmente desorientadas, pessoas que precisam de orientação. Por quê? Porque vem de uma vida passada, teve um encontro ali com Deus, né? Acaba vindo de uma vida passada, onde achava que tudo era normal, né? Que ter relação sexual antes do namoro era normal. E aí quando entra na igreja, acha que não, acha que é a igreja que é opressora. Eu já ouvi muito isso, né? As pessoas falam, não, a igreja é opressora, não deixa a gente fazer sexo antes do casamento. Nada a ver, gente. Primeiro que a igreja não obriga ninguém. A igreja não vai estar lá no seu quarto, quando você estiver lá com o seu namorado, com a sua namorada, a igreja não vai estar lá e vai falar, não, você não vai fazer nada. Não, a igreja não faz isso. A igreja quer aquilo que Deus quer. A igreja quer a sua felicidade. O que a igreja faz é te orientar, né? Muitas pessoas também nos falam assim, porque a igreja não deixa você tomar anticoncepcional. Não. A igreja não vai estar lá a hora que você tiver com um copinho de água, com anticoncepcional na mão para tomar. Vai segurar sua mão e vai falar, não, você não vai tomar. A igreja não vai estar lá. A igreja simplesmente te orienta. Por quê? Porque ela quer a sua felicidade, ela quer a sua salvação. Ela quer a sua salvação. A igreja simplesmente orienta. Vivem aquilo que a igreja orienta, aqueles que querem o céu, simplesmente. Simplesmente. Não adianta você estar na igreja, gente, e viver uma vida dúbia. Né? Não, eu participo da missa todos os dias, mas não é bem assim. Né? Mas eu não vivo a castidade, esse negócio de castidade não é pra mim. Eu estou aqui na igreja todos os dias, mas eu tenho relação sexual com meu namorado e depois eu tomo anticoncepcional, né? Não adianta você viver uma vida dúbia, né? Deus sabe das tuas atitudes, Deus sabe das tuas ações, né? E quando você estiver diante de Deus, o que você vai falar? Você vai falar, não, a igreja foi opressora. Não. A igreja simplesmente te orientou, tá? Se você quiser ser salvo, se você quiser viver uma vida de santidade, pronto, aí você segue o que a igreja fala. Né? Mas se você não quiser, não tem problema, aí cada um por si, né? Eu acho que é assim, desculpa estar sendo um pouquinho grosso, mas é a verdade. É a verdade, a igreja simplesmente prega aquilo que Deus coloca em nosso coração, né? E nós não podemos fugir
daquilo que Jesus nos ensinou, da doutrina que Jesus nos ensinou. Nós não podemos fugir, né? Nós devemos seguir aquilo que de fato Deus nos pede. Amém? Bom, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe muito vocês. Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês, espero ter mais oportunidades, né? Mais chances. Acho que o pessoal podia mandar aqui o tema que gostaria, né? Que nós trabalhássemos aí nos próximos dias, os temas que vocês têm dúvidas, não sei, para a gente poder trabalhar nas próximas orações da manhã, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe vocês e que vocês tenham um ótimo dia. Para te seguir, retira as vestes